No vídeo que eu postei essa semana, eu falei sobre uma entrevista que o Wellington Dias, o ministro responsável pela pasta do Auxílio Brasil atualmente, e ele falou sobre de como que iria funcionar o pente fino do Auxílio Brasil, mais ou menos como iria funcionar o pente fino do Auxílio Brasil nesse ano de 2023. E aí surgiram muitas dúvidas quando eu falei da devolução do valor, né? E aí a gente vai conversar mais sobre isso, como que vai funcionar e quem teria que devolver esse valor caso fosse realmente concretizado esse novo pente fino do Auxílio Brasil. Então, fica nesse vídeo até o final que a gente tem informações muito importantes. O Auxílio Brasil vai passar por uma série de mudanças. Então, se você ainda não for um inscrito aqui do canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, não perde mais tempo, para você não correr o risco de perder o seu benefício. Então, vamos embora. O que ele disse? Na verdade, ele falou que ele iria dar uma possibilidade para que quem não atendesse a uma oportunidade, para quem não fosse o público-alvo do programa, se retirar do programa, né? E quem não é o público-alvo para eles, de acordo com o TCU, gente, que vocês estão com uma dúvida, de acordo com o TCU, cadastros sozinhos e homens não são o público-alvo do Auxílio Brasil. O público-alvo são mulheres e gestantes, tá? Então, quem não estivesse dentro desses critérios, teria uma possibilidade de sair por livre e espontânea vontade, né, do programa, sem sofrer nenhuma sanção. Caso fosse passada por uma série de atualizações, de uma série de revisão, como foi o processo de focalização desse ano, o que aconteceria? Essa pessoa possivelmente poderia ser cancelada do programa e talvez teria que devolver os valores. Para quem não sabe, já existe uma regra de devolução do valor do Auxílio Brasil, né? Que é o caso das pessoas que não recebem o benefício há mais de 6 meses, né? E aí o governo, existe uma lei, né, que foi editada no ano passado, que fala para você devolver esses valores para os cofres públicos. Se você ficou mais de 6 meses sem receber o Auxílio Brasil, tendo direito ao benefício, existe uma lei para você devolver esses valores para os cofres públicos. Esses valores iriam voltar para os cofres públicos, né? E como é que funcionaria a devolução do Auxílio Brasil em si, que é o que vocês estão com muita dúvida? Funcionaria provavelmente da mesma forma que aconteceu do auxílio emergencial. Eles emitiriam uma guia com os valores do Auxílio Brasil e essa guia você emitiria ali pela internet, você emitiria e pagaria essa guia, né? Seria o valor de devolução. É óbvio que muita gente não tem esse dinheiro e não vai ter. Então, o que aconteceria? A pessoa iria para a dívida ativa, que é quando você está devendo o governo. Por exemplo, é o caso de empresas que não pagam impostos, é um caso de pessoas que não estão pagando impostos. Então, essas pessoas, elas devem o governo. Então vamos supor que você tenha que devolver o Auxílio Brasil. Você não consegue devolver porque você não tem dinheiro. Você vai ficar com essa dívida lá na dívida ativa. Aí, dentro da dívida, isso pode causar sérios problemas. Se você quiser comprar um imóvel, se você quiser comprar carro. Mas, gente, isso ainda é uma especulação, tá? Vocês ficaram bem preocupados quando eu postei o vídeo, mas isso é uma especulação. Não saiu lei falando sobre isso, nem medida provisória. É óbvio que pode ser assinado? Sim, sabe por quê? Porque do nada foi editado no ano passado uma medida provisória, uma instrução normativa que falava do processo de focalização. E para quem não se lembra, o processo de focalização cancelou, excluiu, bloqueou muita gente do Auxílio Brasil. Ao mesmo tempo que eles incluíram muita gente, eles excluíram muita gente também. Então, perfeitamente ele pode amanhã editar uma instrução normativa falando sobre isso, falando dessa nova revisão. Caso você caia nessa revisão, eles podem te dar uma oportunidade de ter que sair do programa sem ter que devolver nada. E se você mesmo assim não sair e for constatado que você não atende aos critérios do programa, você tem que devolver o Auxílio Brasil. Que isso também já acontece, também já saiu na lei do ano passado, do processo de focalização. Que a lei do ano passado falava o seguinte: que se você recebe o Auxílio Brasil indevidamente, você pode responder administrativamente e ter que devolver os valores do Auxílio Brasil. Mas não se preocupem, porque a lei diz que independente de público-alvo, que na lei não fala nada de público-alvo, na lei fala sobre renda. E qual é a renda que a lei fala? Pessoas de até R$ 105 com cadastro sozinhos e mulheres e gestantes com cadastro até 210. Se você tem, você está na lei. Eles não podem te excluir se você consegue comprovar que você tem essa renda. E se eles tentarem excluir ou cancelar ou bloquear, a gente pode recorrer judicialmente.
que é o caso que eu venho sempre falando com vocês. Mas é só para vocês ficarem atentos, e como surgiu essa dúvida, eu achei interessante fazer esse vídeo de como que seria essa devolução do Auxílio Brasil, como que seria pago esses valores caso alguém tivesse que responder administrativamente por isso, tá bom? Então é isso, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.